Olá a todos, mais um vídeo de leituras lidas e aqui eu trago a vocês a minissérie Estrada para a Perdição, a publicação da Via Letera, certo? A editora Via Letera, que infelizmente não está mais no mercado, em 3 edições, certo? Publicados entre março a setembro de 2002, tinha um intervalo de 2 meses aí entre uma edição e outra, trazendo a história que ficou conhecida por ter virado filme no mesmo ano, né? No mesmo ano de 2002, Estrada para a Perdição ganhou filme, não é? Escrito por Max Allan Collins com arte de Richard Pierce Reiner, certo? Uma arte bastante naturalista. Ela é dividida em 3 capítulos, certo? O primeiro, Arcanjo da Morte, não é? Nós temos aqui uma história narrada através do olho, né? do olhar do filho de Michael O'Sullivan, conhecido como Anjo da Morte, certo? Cada edição aqui, desculpa, eu pulei essa parte. Cada edição tem cerca de 100 páginas, papel, capa, cartão em cada uma, infelizmente num formato menor do que o americano, certo? E aqui, minha gente, a gente vai ver a história que se passa nos anos de Lei Seca, né? O assassino da máfia, Michael Sullivan, conhecido como Anjo da Morte, é o mais temido, o mais escaralhado dos assassinos, e ele é um homem de família também. Ele é um homem de família, ele possui 2 filhos, Peter, o mais novo, e Michael, o mais velho, e sua esposa Anne. Os 2 filhos do Anjo da Morte admiravam muito ele, né? Olha essa imagem aqui, certo? Não sei se o vídeo está fazendo jus à riqueza de detalhes dessa página. Pois bem, os filhos dele o estimavam muito, né? E um dia o Michael resolveu acompanhar o pai ao trabalho. Ele se escondeu dentro do carro e acompanha para nada mais, nada menos do que um assassinato, certo? Ele é então testemunha de um assassinato, e quem acompanhava o Michael na hora, né, o Michael pai, o Anjo da Morte, era ninguém mais, ninguém menos do que o filho do mafioso a quem o Anjo da Morte trabalhava. Ele fica sabendo disso, né? O Michael Sullivan, ele não espera o pior dos seus empregadores, mas o pior vem. Quando ele menos espera, depois de ter falado com o filho, né, sobre o que aconteceu, certo? É como se fosse uma história também sobre maturidade, certo? Aquela conversa de pai para filho. Porém, as coisas degringolam. Os mafiosos, como são, criminosos supersticiosos, como já dizia o Batman, ele vai e não quer saber e tenta aí, certo? Atacar o seu matador da forma mais covarde possível. Segue então uma sequência de tiros, de ação, de bala, para ninguém botar defeito. A narrativa do Richard Pierce Reiner é muito boa e também fotográfica. Temos a impressão de estar acompanhando aqueles filmes de máfia, certo? Classicões, tipo Um Poderoso Chefão ou Scarface, o primeiro filme, certo? Filme de gangster mesmo, parece que dirigido por Orson Welles. O jogo de luz e sombra do Richard Pierce Reiner é excelente, cara, é excelente. Aqui você não escapa nenhum detalhe, você entende todas as cenas. Uma grande crítica que eu tenho aos mangás, certo? Quem acompanha o canal sabe, é justamente isso. Você às vezes sabe que porra que você tá olhando. E aqui não. E aqui o Richard Pierce Reiner, certo? Com esse nome complicado, ele deixa tudo muito cinematográfico, tudo muito excelente. A ação também é de ficar com o coração no pescoço, certo? É uma tensão crescente quando o Anjo da Morte descobre que está sendo caçado e resolve caçar todos os seus inimigos, certo? Em troca. No segundo capítulo, né, o Cidade da Morte, nós vemos que o Perdição, né, é o nome da cidade para quem o Michael quer ir com seu filho depois. Ele vai até Chicago no segundo capítulo para falar com ninguém mais, ninguém menos do que Frank Vitti, o capo, né, o braço direito do Al Capone. Quem assistiu o filme Os Intocáveis, e aí vai muito nessa cultura de máfia, de filme, etc e tal, vai curtir bastante essa parte, que é justamente o Frank Vitti. Ele não é retratado como o cara do filme, né? O Arthur Frank Nero é muito diferente, na verdade, e aqui tem uma pegada até meio histórica do gibi, certo? Ele fez uma pesquisa, o autor, né, o Max Allan Collins, para poder ser mais fiel possível. Inclusive o Michael filho, né, o Michael Sullivan filho, que escreve, né, ele tipo que faz um relembramento do que era a máfia, né, de como eram aqueles dias de tiro, de sangue, de bala, que os homens conquistavam sua glória pelas ruas de cidades grandes como Nova York e Chicago,
certo? Outros momentos tensos aqui se sucedem, né? Temos o envolvimento cada vez maior do filho do Michael nas atividades, porque eles começam a ser caçados por toda a máfia. O Capo, né, para quem o Anjo da Morte servia, ele é bastante influente, ele é uma peça fundamental nas escolhas de Capone. Então, não sei, então, como é que seria o cara trocar, certo, por apenas um soldado, né, que é o caso dele. No capítulo final, temos a conclusão de tudo, certo? No capítulo Estrada Sem Fim, né, que tem essa conotação. O Michael Sullivan, o Anjo da Morte, faz uma aliança inesperada e aí nós temos finalmente, né, a conclusão da história, certo? Muito bom o gibi, excelente história, mente, excelente. O Richard Pierce Reiner, né, perdão, ele faz um trabalho de arte muito bom, é lindíssimo o gibi, lindíssimo. Eu não sei porque eu demorei tantos anos para ler esse gibi, eu até fiquei arrependido, porque é um gibi lindíssimo. É uma pena que a edição da Via Lettera seja uma edição simples, né, uma edição para os mercados da época, inclusive para o mercado de hoje seria até interessante, né? Só que infelizmente nós sabemos que uma eventual republicação desse gibi traria um luxo aí desnecessário que ficaria até difícil de alcançar, né? Para as grandes massas. Certo? Definitivamente os quadrinhos deixaram de ser uma mídia de massa para se tornar uma mídia de nicho, certo? Temos a conclusão da série, a conclusão melancólica, mas nada diferente do que podia ser, certo? Grande gibi, a arte do de novo, Richard Pesheim lembra muito o Alex Maliv. Na verdade é o Alex Maliv que bebe muito da fonte, né? Porque a Estrada para a Perdição é muito antes do seu Demolidor com Brian Bendis. E tá aqui uma edição bacaninha. As capas são dos brasileiros Carlos Fábio, o Fábio Moon, né? E Gabriel Bar, né? Eu particularmente não gosto do trabalho dos gêmeos, mas tá aí o registro. Se vocês gostaram de avaliações como essa e querem ver mais, vocês podem fazer suas compras através do link da Amazon que eu vou disponibilizar na descrição desse vídeo ou doações diretas pelo Pix para quadro.a.quadropé@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda, o Pix também está na descrição. Concordam, discordam, digam o que acharam nos comentários, se inscrevam no canal, apertem as notificações, obrigado a todos pela paciência e saudações!